Cabo Verde representa o limite do mundo descoberto no tempo do infante Dom Henrique. A primeira notícia que temos de Cabo Verde é uma carta de dezembro de 1460, poucos dias depois da morte do infante. Mas eu tenho junto de mim um ilustre historiador cabo-verdiano, o Sr. Dr. Daniel Pereira, que é licenciado em História pela Universidade de Lisboa e atualmente o diretor do Gabinete de Estudos do Ministério dos Estrangeiros do Governo de Cabo Verde. É um ilustre erudito e eu vou-lhe pedir que nos resuma numa síntese rápida o que foi esta cidade da Ribeira Grande e esta ilha, este arquipélago de Cabo Verde na história da civilização. Bom, nós podemos dizer, portanto, que as ilhas de Cabo Verde foram descobertas em duas fases, 1460 e 1462, numa primeira fase por António de Noli, numa segunda fase por Rodrigo Diogo Afonso, e que Cabo Verde vai se transformar rapidamente na placa giratória e num ponto que une o continente americano, o africano e o europeu, e a cidade da Ribeira Grande, já em 1533, é cidade e sede do bispado da costa ocidental de África. O professor fez-nos uma síntese como não era possível fazer melhor. Reparem, Cabo Verde é onde se unem a África, a América e a Europa. É, portanto, um dos nós que abraça o mundo. Era esse o valor simbólico de que eu falava. Ter-se-ão apercebido certamente que estamos perto de algumas relíquias históricas de que a antiga cidade da Ribeira Grande se encontra cheia. Estamos, portanto, junto de alguns canhões esses que certamente simbolizarão a defesa de Santiago, como, por exemplo, contra os holandeses que pretenderam, durante algum tempo, sobretudo no século XVII, o domínio do Atlântico Sul. Portanto, esses canhões certamente serão algo e terão sempre algo a dizer da história de Cabo Verde e da história da cidade da Ribeira Grande. Estávamos a falar há pouco da importância e do papel de Cabo Verde no contexto universal. E talvez importe explicar isso um pouco mais, ou seja, a contribuição que Cabo Verde deu para a civilização. Já o professor Orlando Ribeiro dizia que Cabo Verde funcionou durante muito tempo como uma espécie de estação de experimentação de homens, plantas e animais. De homens, na medida em que os escravos que vinham da costa ocidental africana, passando por Cabo Verde, onde eram catequizados e ladinizados e batizados, depois circulavam para as Américas, de plantas, na medida em que plantas que vinham da Índia e do Brasil circularam daqui para a África e para Portugal e vice-versa, e de animais, na medida em que, efetivamente, também os animais que vieram de Portugal e depois experimentados aqui em Cabo Verde circularam, sobretudo, para todo o continente americano. Se me perguntassem qual será o futuro do Cabo Verde no Concerto das Nações, eu diria que, como sempre aconteceu, contribuir e continuar a contribuir para a aproximação entre os povos. Os historiadores cabo-verdianos dizem que foi esta a primeira igreja que os portugueses construíram na África que eles próprios descobriram, quer dizer, na África para baixo do Bujador, porque lá para cima, Ceuta, Tânger, eles limitaram-se a sacralizar velhas mesquitas, e aqui não. Aqui foi preciso construir desde a raiz. A igreja é a de Nossa Senhora da Luz e o lugar chama-se Baía. Eu acredito que sim, acredito que tenha sido
se não a primeira igreja, pelo menos uma das mais antigas. Reparem, aqui ainda no chão, juncando o chão, encontram-se azulejos como estes. É um azulejo hispano-árabe do século XV ou princípio do século XVI. E peço-lhes que olhem para esta pilha batismal. Ela é de calcário. É uma pedra que não existe em Cabo Verde. Portanto, veio com certeza de Portugal. Mas eu acho que foi esculpida aqui. Vocês dirão, vão ver comigo, mas olhem este rosto. Vejam este. Eu acho que são semblantes africanos. Esta pedra é realmente uma pedra dos portugueses em África. E há outra coisa que eu acho que é tão bonita, tão bonita. Olhem comigo esta cruz. É a cruz de Cristo. É uma cruz exatamente igual à grande cruz vermelha que vinha pintada nas velas dos navios do infante Dom Henrique. E acho que também ninguém mais no mundo foi capaz de esculpir um jacaré no arco triunfal do altar-mor. Durante essa questão das Molucas, os portugueses vasculharam o Pacífico e chegaram praticamente a todas as ilhas. Há uma lenda muito curiosa que é da chegada a Timor. Diz que os nativos viram ao longe no mar uns navios que tinham nas velas uma cruz vermelha. Desembarcaram e, naturalmente, dirigiram-se ao chefe da terra, que era um ancião, e disseram: o senhor dá licença que a gente pregue aqui o nome do verdadeiro Deus? Mas ele disse que não. Deus já tinha que chegasse e não queria mais problemas na sua terra. Então os portugueses disseram: bom, mas ao menos o senhor tem que nos deixar encher os navios de água, porque nós vimos do outro lado do mundo e vimos mortos de sede. E aí o velho rei da terra disse: está bem, tirem lá a água que quiserem, desde que seja durante a noite, porque amanhã de manhã
se aqui estiver algum, eu corto-lhes o pescoço. E assim foi. Na manhã seguinte, o velho rei veio até ao poço e o que viu foi uma ferragem como esta, em que os portugueses tinham amarrado no poço uma enorme corrente. E o rei disse, isso não estava no contrato, os senhores não podem meter ferros no meu poço. Mas os portugueses responderam-lhe, ou tu nos autorizas a desembarcar e a pregar na tua terra o nome do verdadeiro Deus, ou nós puxamos a terra pela corrente do poço e levamos-la a reboque até Portugal. Naturalmente que o chefe deu uma enorme gargalhada, como vocês estão a dar. Quem é que já viu uma ilha ir atrás de um barco? Mas palavras não eram ditas, um terrível cataclismo sacudiu toda a ilha e viu-se a ilha de Timor vogar no Pacífico em direção ao Ocidente. Bom, é claro que isto é uma lenda erudita, é uma lenda verdadeira, ainda hoje os nativos de Timor a contam. Mas é claro que isto é um resto, é uma reminiscência de algum sermão de missionário. Mas há outras lendas tão belas como essa e que não são reminiscências, são factos atestados por documentos que nós conhecemos. Ao homem leigo de hoje pode parecer estranha ou até mesmo insincera essa dimensão religiosa da expansão portuguesa. Nós hoje vivemos em pluriculturalismo, hoje eu tenho um Deus, ele tem um Deus. Hoje aceitamos que o dever é encontrar no nosso mundo lugar para todos os deuses. Mas no século XV e no século XVI não era assim. Os portugueses acreditavam sinceramente num único Deus verdadeiro. Mais do que isso, acreditavam que era seu dever levar a imagem desse Deus a todo o mundo. Acreditavam que era preciso, na pedra das terras novas, esculpir a imagem de um homem diferente. Esse é o aspecto missionário da expansão. E quem o esquecer ou quem o quiser ignorar adultera completamente a verdade da história. Mais alto e mais belo exemplo desse grande plano missionário português é o Padre António Vieira. Não é apenas uma figura portuguesa, é um herói universal, porque é um herói na mais nobre de todas as guerras, na guerra pela conquista dos direitos humanos.
a situação que ele foi encontrar no Brasil foi uma situação eterna. Foi a exploração do homem pelo homem. Os senhores de engenhos precisavam de escravos e percorriam as florestas, capturavam-nos, perseguiam-nos como animais selvagens e reduziam os índios à miserável condição da escravatura. E o padre Vieira dizia: vocês não podem, vocês não veem, são homens como nós, são nossos irmãos, não podem ser escravos. Mas eles diziam: homens como nós, nossos irmãos. Oh padre, você é um poeta, você não vê que eles são bestas, eles nem animais são como pedras, são piores que rudes animais. Acho que foi num diálogo assim que o padre António Vieira deu aquela famosa resposta, a resposta que hoje é uma página célebre, que todos nós temos orgulho por ter sido escrita por um português. Concedo-vos que esse índio bárbaro e rude seja uma pedra, mas vede o que fazem uma pedra a arte. Arranca o estatuário dessas montanhas uma pedra tosca, rude, bruta, informe. E depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão e começa a formar um homem, primeiro membro a membro, depois feição por feição até à mais miúda. Ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afia-lhe o nariz, abre-lhe a boca, avulta-lhe as faces, torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, abre-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos e aqui desprega, ali enruga, acolá recama e fica um homem perfeito, talvez um santo que se pode pôr no altar. É uma pedra, como dizeis, esse índio rude, pois trabalhai, aplicai o cinzel um dia e outro dia, e vós vereis como dessa pedra tosca e informe, não só um homem, mas pode ser que um santo. É claro que o estatuário é o mito, mas a mitologia é a ideia essencial que nós fazemos das coisas. É como dizia o Fernando Pessoa, o mito é o nada que é tudo. Claro que nós temos a ilusão de que há um plano concreto de realidade e que depois há assim uma grande névoa onde há só mitos e sonhos. Mas isso é como esta ilusão. Olha esta ilusão do perto e do longe. Tudo o que agora é realidade já outrora foi mito. E tudo quanto hoje é mito já foi realidade. Eu acho que este mito do estatuário simboliza uma coisa importante: a luta dos portugueses pela implantação dos direitos humanos.